Prezadas amigas, prezados amigos, sejam todos muito bem-vindos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para mais um estudo a respeito das obras de Joana de Ângeles. Nós queremos desenvolver as virtudes em nossos corações. Nós queremos adquirir conhecimento, adquirir cultura, queremos adquirir sabedoria e bondade para caminharmos com serenidade, sem tristeza e com uma alegria profunda, porém sem algazarra. E olha que o nosso estudo de hoje trata da 35ª obra escrita por Joana, Sendas Luminosas, e escolhemos o capítulo 1, Resistência contra o Mal. Porque há dias em que a nossa resistência parece diminuir, fruto de um cansaço acumulado, de estados de entristecimento ou da presença da amargura. É justamente aí nesses momentos que o nosso pensamento parece se desorientar, que o ânimo diminui e nós temos a intenção de abandonar as tarefas no bem. São nesses momentos de fragilidade, de enfraquecimento moral, que mais facilmente se estabelecem em nós a aflição, o pessimismo, o desequilíbrio emocional e as ideias perturbadoras, que anteriormente já havíamos afastado. Essas ideias já havíamos afastadas, elas retornam. Graças a Deus que quando surgem esses inimigos, a consciência dá um alarme para que freemos os passos nessa descida emocional, de modo a não tombarmos, porque os espíritos imperfeitos, eles buscam justamente nesse momento, com prazer, nos influenciar justamente para desanimarmos e interrompermos as tarefas da prática do bem. Em algumas circunstâncias, vejam só, são eles que produzem essas situações nocivas, porque eles têm a intenção de rebaixar aqueles que estão mentalmente mais elevados pelos objetivos que buscam e pelas ações que praticam. Há, portanto, uma necessidade constante de uma vigilância constante. E essa vigilância, ela não é contra o mal. Mais do que isso, ela é contra as nascentes do mal, e principalmente as nascentes do mal que existem em nós. Naturalmente, devemos vigiar aquilo que ouvimos. Porém, se as nascentes estão dentro de nós vigiadas, a palavra nociva, ouvida como uma água turva, ela é transformada num bom vinho. Então vamos fiscalizar as nossas tentações, fiscalizar a vontade de retornar a elas pelos prazeres e pelos gozos que elas proporcionam. Por quê? Porque nós já estamos num determinado nível evolutivo que nos permite adquirir virtudes que vão trazer o desenvolvimento dos nossos sentimentos de fraternidade, de cordialidade, de amor para com o próximo e vão trazer liberdade à nossa consciência, nos elevando a um estado de alegria, a um estado de paz. Assim, a resistência contra o mal iniciante ou algo já implantado é uma necessidade contínua em todo o nosso processo evolutivo. Mais ainda, essa resistência, ela é um desafio, porque propostas e facilidades de retorno aos prazeres estão em todo lugar. E se são propostas e facilidades de retorno aos prazeres, também são propostas e facilidades de retorno ao sofrimento. Por quê? Porque os espíritos que estão afinizados com esses prazeres buscarão sintonizar conosco. E mesmo que eles não busquem sintonizar conosco, a psicosfera do planeta está saturada de violência, de alucinação doentia e de prazeres insaciáveis, que possibilitam a contaminação, como dissemos, daqueles que estão num nível mental superior, bastando que eles
cometam um vacilo. E é justamente nesse momento que surgem os desequilíbrios nas relações afetivas, que surge a agressividade na família, a dificuldade no lar, no trabalho e na comunidade. Ora, qual é a solução? Jesus não veio simplesmente falar da solução, ele já demonstrou que a solução é o amor. Porém, é fácil amar porque não estamos simplesmente falando de possuir o sentimento de amor. Quem de fato ama, coloca o amor em movimento, trabalha pelo outro, trabalha pela comunidade, trabalha pela construção de um mundo melhor. E não é fácil, porque todos aqueles que já trabalharam pela construção de um mundo melhor experimentaram tentações, fraquezas, e algumas vezes quase que o comprometimento completo. Porém, a consciência lhes alertou. Eles frearam o passo nessa descida emocional, vinculando-se à oração e à prática do bem. E assim recobraram a coragem e a energia para prosseguirem até o fim sem desfalecimento. Porque a resistência contra o mal, em qualquer grau que ele estiver instalado, depende da contínua e ininterrupta prática do bem. Depois de uma tarefa, sempre surge outra, como um convite contínuo a aquisições sucessivas de virtudes cada vez mais sublimes. Por isso, há uma necessidade de nós continuarmos na tarefa do bem, mesmo que com as carnes dilaceradas ou com os ossos desconjuntados, como afirmou Paulo. E Paulo falou com conhecimento de causa. Por quê? Porque Paulo sofreu 5 vezes o açoite dos judeus. Em cada vez ele foi chicoteado 39 vezes. Num total de 195 chicoteadas. Teve as suas carnes dilaceradas? Teve suas carnes dilaceradas. 3 vezes ele foi espancado com varas, punição romana. Ossos desconjuntados e carnes dilaceradas, hematomas, sem dúvida nenhuma. Uma vez ele foi apedrejado na cidade de Listra a tal ponto que ele foi dado como morto. 3 vezes ele sofreu naufrágio. Uma dessas vezes ele ficou 1 dia e 1 noite no mar à deriva. E inúmeras vezes ele foi preso. E 2 vezes foi por um prazo prolongado em Cesareia e em Roma. Ora, então vejam que nós devemos lutar contra as nossas dificuldades, porque uma luta, nós só temos uma vitória sobre essas lutas quando chegarmos ao desfecho das atividades, quando chegarmos ao final das atividades. Enquanto houver luta, existe perigo, existe tentação. E essas lutas são naturalmente contra nós mesmos, porque nós temos estratificadas no nosso inconsciente a agressividade, a violência, a usura, a sensualidade, a inveja, o ciúme e a amargura, necessitando de terapias pelo trabalho no bem, pelo estudo significativo da doutrina espírita, para substituirmos esses arquivos pelos arquivos de fraternidade, de paciência, de compreensão, de compaixão, de amor para com o próximo, de maneira que possamos construir a nossa felicidade verdadeira. Ora, e nós assim felicitados, contribuiremos para a felicidade da comunidade. E contribuindo para a comunidade, contribuímos para a elevação do mundo, para que a felicidade também nasça no mundo, porque uma semente pode gerar 30 frutos bons, 60 frutos, 100 frutos, enfim. Buscando a nossa regeneração, nós estamos construindo um mundo regenerado, nós estamos construindo um mundo melhor. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Uma boa semana para todos.
Que Jesus nos abençoe, meus amados amigos.